Olá, tchutchucos, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Augusto. Estou trazendo aqui a nossa continuação dos estudos da história geral. E na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês as revoluções inglesas, também conhecidas no singular Revolução Inglesa. E atenção, a partir desse momento, a partir dessas revoluções, a gente vai começar a trabalhar a segunda fase do período da Idade Moderna, que é a fase chamada de Era das Revoluções. Muito interessante por quê? Porque nessas revoluções a gente vai perceber que o caráter burguês se indispondo contra o antigo regime acaba eclodindo nesses movimentos revolucionários. Mais interessante ainda, quando vocês guardam que as revoluções que eu chamo de burguesas, elas são a evidenciação de um setor social que há muito tempo passava a ser meio que pejorizada pelo Estado absolutista. E, sobretudo, eu vou trabalhar um ciclo revolucionário que conclui-se com a Revolução Francesa, mas não para, porque continua em seguida, no começo da Idade Contemporânea, sempre abalando os pilares do conservadorismo e, sobretudo, do absolutismo. Tá? Então, o que a gente vai estudar a partir de agora? Um período que do século XVII ao século XVIII marca-se por revoluções de caráter burguês, de orientação liberal e sempre se indispondo contra o absolutismo. E a lembrar quais são essas revoluções. A inglesa, ou as inglesas, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Em seguida nós vamos estudar o iluminismo, que é uma revolução, sim, uma revolução intelectual. Logo em seguida, a Revolução Intelectual, Iluminismo. A gente estuda a Revolução Industrial, que, cuidado, não é só uma revolução econômica, ela teve um caráter também que impactou a sociedade e a política da Inglaterra e dos países que praticaram tal revolução. Estudaremos também, faz parte desse período, a Revolução Americana, comprovando que as revoluções burguesas atravessam o Atlântico, e ela é conhecida dentre vocês como independência das 13 colônias, ou independência dos EUA. E finalmente, no século XVIII, né, lá quase na transição para o século XIX, a gente estuda talvez uma das mais famosas dentre essas revoluções, que é a francesa, que muitos entendem também como sendo uma revolução que catalisa a oposição dessa medida transformadora interpretada aí pelos burgueses contra o absolutismo. Tudo bem? Então, entre o século XVII e o século XVIII, nós temos escancarada a porta da transformação. Ou melhor ainda, nós temos escancaradas as portas, não só da transformação, mas também das revoluções. Ok? Então, direto e reto para revoluções inglesas, lá na página 35 da apostila 3 de vocês. E o primeiro ponto que eu peço para vocês tomarem cuidado é quanto ao nome, tá? Revoluções inglesas, usado no plural, que eu acho que é mais coerente, faz referência aos 4 cursos revolucionários da Inglaterra nesse período. Ou seja, a Guerra Civil, a Revolução Puritana ou República Puritana, a Restauração e, por último, a Revolução Gloriosa. Como aconteceram dentro de um mesmo espaço de tempo, entre 1640 e 1689, muitos entendem que pode ser colocado no singular. Eu prefiro que vocês chamem sempre essa revolução no plural para vocês entenderem as 4 revoluções que aconteceram dentro de uma mesma revolução. Tudo bem, o objetivo era o mesmo, né? O objetivo qual era? Era dar espaço de atuação à burguesia, principalmente, lógico, aquela média-baixa burguesia. E também as revoluções elas vão ter um caráter muito interessante de tentar limitar o poder real. E um poder real que nessa época passa a evidenciar muito a utilização do direito divino, tá? Coisa que não era tradicional dentro da Inglaterra. Tudo bem? Então guardem no plural. Tudo bem que o objetivo ou os objetivos foram os mesmos, mas fica mais interessante para vocês lembrarem que existiram 4 revoluções dentro de uma mesma, ou 4 etapas, como queiram. Ok? Tempo de duração. Começou em 1640 para 42, porque foi o momento em que começou-se a esboçar a Guerra Civil dentro da Inglaterra.
e terminou no ano de 1689, portanto, 49 anos depois, com uma coisa chamada de Revolução Gloriosa. Ali a gente vai ter a cristalização de uma espécie de poder em que o rei reina, mas ele não governa sem consultar o parlamento. Atenção, não é o que nós temos na Inglaterra politicamente hoje, tá? Mas é o princípio do limite real, é o princípio da evidenciação do parlamento, que, nota de rodapé, era a casa legislativa que representava a população inglesa, ok? Agora, muitos me perguntam, prof, revolução ou revoluções inglesas, o que motivou, ou o que foram as motivações desse curso revolucionário? Tchutchucos, existem 3 motivações clássicas, tá? Todas essas motivações estão ligadas à dinastia Stuart. Daqui a pouco eu vou comentar. Mas é a dinastia que assume logo depois da morte da Rainha Elizabeth. Mas as motivações, elas basicamente podem ser entendidas assim. Primeiro, essas revoluções, elas começaram por fruto do desentendimento entre o parlamento e os Stuarts. E reparem, eu coloquei no plural porque foram vários momentos. Mas se você puder pegar no atacado, no geralzão, vocês vão entender que o grande desentendimento é quanto à política, tá? Os Stuarts, eles tentavam implementar o absolutismo de direito divino aqui na Inglaterra, e como eu comentei, não era muito tradicional. A própria Rainha Elizabeth nunca invocou o direito divino para ser uma monarca absoluta, contra um parlamento que, de certa maneira, estava tentando fazer valer o uso do limite real, o limite do poder do rei. E, de certa maneira, a parte 2, a gente entende também que o parlamento está desejoso de garantir certas liberdades que eram ditas como fundamentais nesse momento, como, por exemplo, a liberdade de participação política. Tá bom? Então, primeira grande motivação pode ser no plural, pode ser no singular. Hoje parece que a aula do plural e singular, né, é um desentendimento, ou aquele problema sério de o liberalismo contra o absolutismo. Tudo bem? Segunda motivação, olha que coisa interessante, peço até para vocês circularem. Está relacionada à eclosão das revoluções inglesas, a marginalização da burguesia. Só que cuidado, é a marginalização, vou colocar aqui abreviado, da pequena burguesia. Aquela burguesia baixa ou média, a burguesia ligada ao comércio, ligada às transações financeiras, mas não a burguesia de alto padrão. E entendam por quê. Tchutchucos, o absolutismo na Inglaterra, que começou lá com a dinastia Tudor e ainda tinha essa continuidade na dinastia Stuart, sempre foi um absolutismo que se pautava no mercantilismo, tá? Só que o mercantilismo, ele não era para todos os burgueses. Ele era, sim, de certa maneira, para a alta burguesia. A burguesia que trabalhava com importação e exportação, não só aquela burguesia que vivia do comércio, mas sim a burguesia que trabalhava com grandes transações econômicas e justamente a burguesia que começou a se enobrecer. Eu chamei na aula sobre absolutismo essa burguesia de gentry. O que era esse pessoal? Era uma burguesia que comprava título de nobre pelo fato de ter muito dinheiro, mas com o tempo acabava se tornando uma burguesia muito ligada ao Estado e ganhava demais com atividades mercantilistas. Só que aí é que está o detalhe. Não representava a totalidade da burguesia inglesa. Então aquele restante que eu posso falar para vocês que é a maioria, a pequena e média burguesia, vai ser marginalizada, vai começar a ser tolhida na participação econômica e também no direito de participação política, e é esse setor da burguesia que vai se rebelar. Tudo bem? Então a segunda motivação é quando a gente fala do alijamento da pequena e média burguesia em relação, por exemplo, à participação na política inglesa. Tá legal? Mais uma motivação, olha que coisa interessante. As perseguições que a dinastia Stuart interpretava em cima do puritanismo. Interessante, né? E por que a gente tem que entender essas perseguições como perseguições muito complicadas? Tchutchucos, é notório que desde o Henrique VIII, a religião oficial e máxima da Inglaterra foi se consolidando como sendo o anglicanismo. Isso fica muito evidente no governo da Rainha Elizabeth, né? Só que
A Rainha Elizabeth, ela respeitava as demais religiões. Ela entendia que o respeito, mesmo colocando o anglicanismo como religião máxima, era uma questão de conseguir apoio, de garantir estabilidade, inclusive social e econômica. Só que a dinastia Stuart, quando assume, é a dinastia que começa a virar um pouco o jogo. Começa a não aceitar, por exemplo, católicos e puritanos. Mas o puritanismo era pior, por quê? Aí a gente faz a ligação. Porque grande parte daquela burguesia marginalizada era puritana. Era aquela burguesia de caráter calvinista. Uau, lembraram? E era uma burguesia que já estava às turras contra o absolutismo, né? Principalmente por conta da atuação de forma muito exagerada dessa dinastia Stuart, e agora passa a sofrer essa perseguição religiosa. Então realimenta aquela raiva em relação ao poder absolutista, tá? Então essa terceira motivação demonstra que as revoluções inglesas, elas têm muito do caráter religioso presente nesse movimento aqui. Então tomem cuidado, porque não foi só um movimento contrário ao absolutismo, ou um movimento pretendendo certas liberdades ou certas garantias de liberdade. Não, foram revoluções que também trabalharam com a questão religiosa, com as perseguições que se tornaram muito comuns. Entenderam? Então, colocando no pacote, a gente entende o seguinte: as motivações para as revoluções inglesas são de ordem política, são de ordem econômica e são de ordem religiosa, sempre opondo Stuarts, ou seja, o Estado, o absolutismo, contra a burguesia que estava sendo representada no parlamento e aquela que era adepta da liberdade. Ok? Então tudo isso, tchutchucos, para falar que o momento em que a gente começa a estudar essas motivações que levaram às revoluções é o momento em que a dinastia Stuart assume o poder. E para vocês entenderem um pouco como isso aconteceu, eu vou pegar só um pouquinho do que foi o governo da Rainha Elizabeth e como ele terminou. Vamos lá? Tchutchucas, naquela minha aula sobre o absolutismo em inglês, eu trabalhei muito sobre o que foi o governo da Rainha Elizabeth. E, em resumo, eu falei o seguinte: foi um momento de auge do absolutismo, só que a Rainha Elizabeth, ela tinha uma tendência a aceitar o parlamento. Mas cuidado, ela se colocava sempre acima e garantia sempre que o parlamento a respeitasse como autoridade máxima. Mas foi um momento também que nós tivemos o seguinte: o aumento da economia inglesa. A economia inglesa, ela vai sofrer um boom de forma positiva, lógico, né? Com a construção naval, com a indústria têxtil, com a proliferação das chamadas companhias de comércio, provando que o governo da Rainha Elizabeth era um governo que tinha muita proximidade com os setores da burguesia. Não só os setores mais ligados ao mercantilismo, a alta burguesia, mas também aquele setor mais humilde, aquele setor da média e baixa burguesia. O fato é tão interessante, tchutchucos, que o governo dela foi um governo de estabilidade. E para poder alimentar essa estabilidade, ela continuava mantendo o anglicanismo como religião oficial, mas não promovia perseguições religiosas. Ela tinha uma tolerância de forma até mesmo a se proteger e a proteger a harmonia inglesa em relação a permitir essas religiões conviverem entre si. Tá bom? Então, resumindo, foi um governo muito interessante, um governo economicamente positivo, um governo socialmente harmônico e um governo que se pautava no absolutismo, tendo uma religião, sim, que era uma religião superior, era uma religião oficial, tá? Só que ela morreu. Em 1603, tchutchucos, ela morreu, e o detalhe é que ela morreu sem deixar herdeiros. E aí, pela regra de transição monárquica, quem tinha que assumir era um parente homem mais próximo. E quem assumiu vai ser o primeiro a comandar a Inglaterra, dando início à famosa dinastia Stuart. E aí é que vai o detalhe. Era Jaime, o primo dela, mas pode anotar que ele assume, tchutchucos, dentro de uma conjuntura muito interessante, que é o seguinte: escocês, uau, já começa um problema bastante interessante, apesar de ele ser bem recebido no começo, mas ele continuava sendo estrangeiro. E por outro lado, tendo uma criação absolutista, mas uma criação absolutista pautada no direito divino.
Então a dinastia Stuart, olha só que coisa interessante, vai subverter a ordem elisabetana. Lembra que eu falei para vocês que era harmônica, respeitosa e por aí vai? A dinastia Stuart vai na contramão por quê? Porque vai introduzir um absolutismo de direito divino, que não era existente aqui na Inglaterra, e vai ao mesmo tempo se utilizar da religião perseguidora para se manter no poder. Mas o pior, se torna uma dinastia super conservadora, porque a grande pretensão dessa dinastia é fazer alianças com setores elitizados de maior importância para aquele momento, na visão deles. Qual era? A nobreza. Tudo bem? Então aqui, tchutchucos, o que a gente vai perceber? Que logo depois da morte da rainha Elizabeth, a dinastia Stuart assume, impõe tudo isso que eu acabei de comentar, e por isso acabam ativando as motivações que a gente viu agora há pouco. Tá legal? Então vamos acompanhar essa dinastia Stuart? Então vem comigo. Tchutchucos, primeiro rei da dinastia Stuart, como eu disse para vocês, primo da rainha Elizabeth, escocês, governou a Inglaterra entre 1603 e 1625. E de cara, tchutchucos, olha só que coisa interessante. Vai promover um conjunto de alianças com a nobreza fundiária. Opa! Nobreza fundiária que também continha aquela burguesia que havia comprado o título. Então notem que o que a gente vai ter aqui é a transformação da monarquia inglesa numa monarquia conservadora. Uma monarquia que não se escora e não se apoia nos setores economicamente ativos, e sim num setor ou num conjunto de elementos dentro desse setor que eram bastante conservadores. Tá legal? Então de cara a gente vai ter esse problema de que quem vai ser alijado, quem começa a ser marginalizado de forma bem geral, era a burguesia. Tudo bem? Segundo passo, entre 3 e 25, o Jaime ele fez uma imposição do absolutismo de direito divino. E eu falei o tempo todo que não era comum na Inglaterra e pouca gente entendeu. Olha lá, para entender como é muito fácil. O absolutismo de direito divino, que era típico das coroas francesa ou até mesmo russa, era o absolutismo que afirmava que o rei é representante de Deus na terra. A Inglaterra nunca teve essa argumentação, até porque lá o parlamento era a evidenciação do poder real. Então, quando ele traz esse absolutismo de direito divino, olha que coisa interessante, ele começa a fazer uma imposição de centralização de forma muito mais contundente. Então ele começa a suprimir as liberdades, ele começa a centralizar de tal forma o poder que entra em choque contra o parlamento, e aí vai a nota de rodapé. O parlamento ele existe desde a Magna Carta, desde o século XIII, entenderam? Então essa imposição vai justamente ativar uma das motivações que são os desentendimentos, né? E o desentendimento que a gente coloca aqui tem a ver com a política. É o parlamento contra os Stuarts. Tá legal? E por último, tchutchucos, uma coisa bastante icônica, e eu aí peço para vocês circularem, é a ação do Jaime I quanto à religiosidade. Ele entende o seguinte: a tradição religiosa da Inglaterra, desde a dinastia Tudor, com Henrique VIII, era o anglicanismo, certo? Então ele começou a perceber que ele precisava se utilizar do anglicanismo para se consolidar no poder. Então por isso ele faz a imposição dessa religião como manda o figurino. O anglicanismo é a religião oficial, mas com um conjunto de perseguições em cima de puritanos e católicos. Tchutchucos, a coisa foi tão louca, olha só que coisa bem curiosa para o contexto, que os católicos, de tanto que foram perseguidos, tentaram organizar uma tentativa de matar o rei, de assassinato real. Era conhecida como conspiração da pólvora. Acabou não funcionando, acabou fazendo com que o Jaime decretasse a invalidade do catolicismo na Inglaterra, com a expulsão até de jesuítas, mas demonstrava que era muito complicada essa questão de você fazer a perseguição religiosa, porque as reações estavam acontecendo. E essa foi bastante cruel, porque foi uma demonstração de católicos que estavam a fim de eliminar o rei para poder ter liberdade. Tá bom? Agora, quanto aos puritanos, e por isso eu vou pedir para vocês circularem, a reação foi um pouco diferente. Tivemos algumas manifestações sim, mas conforme essas perseguições foram se agudizando, foram se tornando muito violentas, muitos puritanos recorreram à emigração.
eles foram embora da Inglaterra. E adivinha para onde foram? Exato, tchutchucos, eles foram para as colônias inglesas, para as 13 colônias inglesas na América. Bacana, por quê? Porque aqui a gente vai ter a consolidação da colonização de povoamento, mas trágico, por outro lado, porque na Inglaterra você vai ter uma fuga de capitais. Muito interessante, né? E muito triste também. Por quê? Porque com isso você vai ter um balanço da economia, mas um balanço no sentido de oscilação. A economia inglesa começa a apresentar algumas fissuras, algumas crises. Tudo bem? Então esse é o governo do Jaime Stuart, Jaime I. E aqui vocês já estão começando a perceber as motivações que vão levar às revoluções inglesas, né? Mas como ele era muito querido e respeitado pela maior parte da população, a revolução não chegou. Então o que aconteceu? Ele morreu em 1625, tendo passado por algumas conturbações, manteve o seu poder, e assim que ele morreu, tchutchucos, o cargo foi passado para o filho dele, ou seja, para o sucessor da dinastia Stuart, que foi Carlos I. E olha lá, uma dica para vocês. Filho de peixe, peixinho é. Se o pai foi absolutista e perseguidor, o que o filho seria? A mesma coisa, só que ele elevou a enésima potência essa questão toda. Escuta por quê. Tchutchucos, ele assumiu e percebeu que para consolidar o poder absolutista de direito divino e ao mesmo tempo a dinastia Stuart no poder, ele tinha que ser um pouco mais violento nas ações, ele tinha que ser um pouco mais incisivo, inclusive contra o parlamento e contra as liberdades. Então, entre 1625 e 1649, ele se colocou como monarca absoluto, mas ele retomou esse absolutismo de direito divino de uma maneira um pouco mais conturbada, um pouco mais incisiva. Por exemplo, dá uma olhada aqui. Ele começou a fazer a imposição das cobranças de impostos sem consulta, o que era proibido. Porque todo mundo sabe que desde os estatutos de Oxford, que é um desdobramento da Magna Carta, ali do século XIII, o parlamento tinha que ser consultado. A consulta era uma obrigação real. Afinal de contas, o parlamento era um representante da população. E um exemplo de um imposto que ele fez como imposição e sem consulta ao parlamento foi o chamado Ship Money. Galera, Ship Money era um imposto muito antigo na Inglaterra. Ele era utilizado eventualmente na parte litorânea, né, no litoral inglês, e quando era colocado em prática, era colocado sempre sob a anuência do parlamento. O parlamento permitia, até porque isso tinha a ver com a arrecadação de créditos para recompor o equilíbrio econômico. Só que ele fez essa imposição do Ship Money em todo o território inglês. Então todos começaram a ter que pagar, e todos tiveram que pagar, mas não foram consultados. Leia-se, o parlamento não foi consultado. Entenderam? O outro exemplo do absolutismo, tchutchucos, não está aqui, mas vocês já sabem, ele continua com as perseguições religiosas. E ao continuar com as perseguições religiosas, mais do que nunca, ele vai começar a entrar em rota de colisão contra os puritanos que não evadiram, que não praticaram a imigração. E grande parte desses puritanos, adivinha aonde estavam? Eles estavam dentro do parlamento. Interessante, né? Então a gente percebe que ele chegou chegando. Mas aí é que está o detalhe. Em 1628, atenção à data, 1628, o parlamento, cansado dessas arbitrariedades do Carlos, acaba impondo a ele um documento chamado Petição dos Direitos. O que é isso aí? Alguns historiadores, até peço para vocês anotarem, vou colocar com vocês, chamam a petição dos direitos de Segunda Magna Carta. Legal? Segunda Magna Carta. E o que vem a ser isso? É uma segunda documentação que limita o poder real, que meio que evoca a ideia de que o parlamento tem que ser convocado. E o rei, por seu turno, não pode ser arbitrário. Ele não pode acabar com algumas liberdades que são muito tradicionais, como, por exemplo, a liberdade individual. Entenderam? Tchutchucos, o que eles fizeram? O que os parlamentares fizeram? Eles fizeram uma imposição parlamentarista, mas não no sentido atual, tá? Parlamentarista, na verdade, demonstrando que o parlamento tinha importância sim, e ele tinha que ser consultado.
Adivinha que foi que o Carlos fez? O Carlos, tchutchucos, assinou a petição, até porque foi imposto, e ele estava temeroso quanto a uma guerra civil, mas nunca seguiu tal documento. E olha só que coisa malévola, pessoal. No ano de 1629, ele convocou o parlamento, pedindo para o parlamento aprovar a cobrança de impostos para custear um conflito que ele tinha criado contra a França. Os parlamentares falaram, tudo bem, a gente até vai liberar a cobrança de impostos, mas o senhor tem que lembrar da petição dos direitos. O senhor tem que respeitar alguns direitos, por exemplo, a liberdade, e o senhor tem que convocar regularmente o parlamento. Tchutchucos, assim que a aprovação foi feita, adivinha o que ele fez? Ele dissolveu o parlamento, ele fechou o parlamento. Então ele agudizou as relações da dinastia Stuart com o parlamento, porque fechou a casa que representava o povo. Entenderam? O tempo passou, olha só que coisa maquiavélica, parte 2. E no ano de 1640, ele tinha se envolvido num conflito contra a Escócia. Inclusive a terra natal dele e da família dele. Sabe por quê? Porque ele queria fazer uma imposição do anglicanismo num país que era presbiteriano. Era protestante, mas de outra vertente, a vertente presbiteriana. Então os escoceses se rebelaram, invadiram a fronteira com a Inglaterra. Então, no calor desse problema todo, ele convocou o parlamento de novo para poder pedir a aprovação de impostos para custear o conflito. Os parlamentares negaram, e quando esta negativa foi uma negativa de novamente mostrar que o parlamento era superior, o rei fechou o parlamento de novo. Galera, aí não teve volta. De 1640 a 1642, que é quando começa a Guerra Civil, as turras entre o parlamento e os Stuarts começam a ficar cada vez maior. O parlamento desautoriza as leis impostas pelo rei, e olha que ele estava dissolvido. O parlamento chega, inclusive, a matar um dos emissários do rei, que era um lorde. E, tchutchucos, o parlamento começou a fazer a convocação de um exército para lutar contra o Carlos. Então, nesse momento, entre 1640 e 1642, já que o diálogo não funcionava, já que o parlamento estava sendo dissolvido e o rei estava se colocando como absolutista, começa a primeira Revolução Inglesa. Ela recebeu um nome, tchutchucos, bem sugestivo, de Guerra Civil. Durou 7 anos, não foi muito, mas foi bastante para o contexto da época, e muitos chamam de Revolução Puritana. E escutem por quê, entendendo também que é uma guerra civil. A Inglaterra se dividiu em 2 setores. De um lado, um setor que se autodenominava cavaleiros, eram todos aqueles que se diziam aliados do rei, aliados do absolutismo, e na sua grande maioria, quem eram os componentes? Eram católicos, caiam de costas, mas católicos que nessa época aceitavam a imposição do anglicanismo e ao mesmo tempo aceitavam essas premissas do que a gente chama de absolutismo. Anglicanos, todos eles na sua grande maioria representavam a nobreza, uau, e latifundiários. Alguns desses latifundiários, inclusive, vocês vão lembrar, eram de origem burguesa, eram aqueles que tinham comprado lá no passado o título de nobre. Entenderam? Então, desse lado aqui, tchutchucos, a gente tem basicamente os cavaleiros que defendem o absolutismo, tá? Defendem basicamente também a ideia de um rei centralizador. Boa, boa? Do outro lado, olha só porque guerra civil. Ingleses que se autodenominavam cabeças redondas. Mas atenção, o nome cabeças redondas é um nome pejorativo, tá? É por conta do corte de cabelo que eles tinham, que era um corte de cabelo bem curtinho. Eles não usavam peruca, como era a tradição dos nobres. Quem eram esses caras? Eles eram os aliados do parlamento, aqueles que defendiam uma certa liberdade política, e compostos, por exemplo, por puritanos. Grande parte desses puritanos eram burgueses, do setor que a gente fala que é médio e baixo. Também alguns burgueses de origem variada, como por exemplo financistas, aqueles que, apesar de terem muito dinheiro, não compactuavam com as premissas do absolutismo, as premissas reais, e camponeses. Tchutchucos, é interessante porque nesse lado, que é o lado dos cabeças redondas, o lado que defende o parlamento, nós temos a maioria.
Muito interessante, né? E aí, o que aconteceu? O conflito se desenrolou e de cara, tchutchucos, pelo fato dos cabeças redondas representarem a maioria, a gente vai ter, a partir de 1647, a vitória muito clara para o lado parlamentar e acaba se consolidando no ano de 1648, tá bom? Agora, o detalhe é o seguinte, a vitória parlamentar, que tem a ver com essa maioria, tem a ver com os cabeças redondas, acabou destacando um líder militar chamado Oliver Cromwell, que foi, além do condutor dos exércitos cabeças redondas, o criador de uma coisa chamada de New Model Army. O que é o New Model Army? É um exército que não contava com um alistamento obrigatório, era um alistamento voluntário. E ao mesmo tempo um exército que se utilizava de táticas não convencionais para combate. Não eram aquelas táticas, digamos, mais arcaicas de exército contra exército. Não, eles também praticavam guerrilha. Mas o mais interessante é que o New Model Army era composto por grande parte da população mais pobre. Tá bom? O que aconteceu? Vitória em 48, o rei tenta fugir e vai para a Escócia. Coitado. Na Escócia, tchutchucos, já que ele ainda estava em conflito com aquele país, por conta daquela questão de imposição do anglicanismo, ele foi preso e foi vendido de volta para a Inglaterra. Foi vendido para os parlamentares que venceram a Guerra Civil. E nisso, tchutchucos, aconteceu uma coisa inusitada na história da Europa e não só da Inglaterra. Ele foi executado. Eu falo que é inusitado, tchutchucos, porque geralmente na história europeia e inglesa, até esse momento do século XVII, reis eram mortos por intriga palaciana, por conflitos entre membros ali da nobreza. Esse aqui é um caso diferenciado. O rei foi morto por um órgão que representava a política. Foi morto pelo parlamento, aquele que havia vencido a guerra civil. Então o que nós temos aqui? Com a execução do rei, lógico, como consequência da vitória do parlamento, imediatamente a monarquia é abolida e é instaurado dentro da Inglaterra o modelo republicano. Então nasceu a República Puritana. Por isso, tchutchucos, que a Guerra Civil é chamada Revolução Puritana, porque evidenciou o parlamento, né, foi o vitorioso, e ao mesmo tempo fez com que houvesse o fortalecimento do puritanismo, a religião protestante dentro da Inglaterra. Bom, tchutchucos, então com a vitória dos parlamentares, leia-se ali, os cabeças redondas, no final da Guerra Civil, nós temos a segunda das revoluções inglesas, como vocês também viram, que é chamada de República Puritana. Atenção, a República Puritana, já peço para vocês colocarem, é uma república parlamentar. Pelo menos era para ser parlamentar. Daqui a pouco a gente vai perceber que acaba se tornando uma ditadura, tá? Então, nesse caso, a gente pode falar que é uma revolução, porque quem passa a comandar é o parlamento. Tudo bem? Pelo menos no começo. Tempo de duração: de 1649 a 1659, 10 anos. E é interessante porque começa com Oliver Cromwell, e lá no ano de 1658 vai ter o filho dele, que não consegue se sustentar no poder. E o detalhe, é também chamado de Commonwealth. Vou repetir, Commonwealth. E por quê? Porque Commonwealth significa Comunidade Britânica. É o momento em que a gente vai ter a Inglaterra soberana, a Inglaterra que submete a Escócia e a Irlanda. É aqui que a gente vai perceber o nascimento dessa bandeira, que representa essa união e essa submissão. É a Union Jack, tá bom? Então vamos trabalhar a República Puritana. Tchutchucos, durante um ano praticamente, a gente vai ter, sempre sob o comando do Oliver Cromwell, a implementação dessa República Puritana de caráter parlamentar, em que o Oliver respeita o parlamento. Então a gente vai ter aqui uma certa evidenciação de um liberalismo, de uma liberdade política. Só que já em 1650, tchutchucos, quase metade desse ano de 50, a coisa muda. O Oliver Cromwell passa a não respeitar mais o parlamento e transforma a República Puritana numa ditadura. Ditadura que, inclusive, peço para vocês anotarem, era chamado de Protetorado de Cromwell.
E por que que isso aconteceu? Por que que foi criado o protetorado de Cromwell? Porque quando ele começou a governar respeitando o parlamento, ele começou também a receber muitas oposições. Ele recebia oposição dentro do parlamento por parte de monarquistas, lógico, porque não aceitavam o parlamento como sendo aquele que estava no comando. Ele passou também a receber a oposição dos presbiterianos, aqueles que de certa maneira não aceitavam o puritanismo, meramente uma questão religiosa. Ele também recebe a oposição dos setores da burguesia média e pobre, média e pequena. Então, ele, para evidenciar-se como comandante e acabar com esse tipo de oposições, acaba criando uma ditadura, em que ele é o ditador, ele é um protetor, por isso protetorado de Cromwell. E olha só quem passa a dar apoio para ele. A burguesia, mas atenção, anotem, a alta burguesia, e também, tchutchucos, aquele setor que eu já discuti várias vezes, chamado gentry. Quem que é o gentry? É o nobre dono de terras, mas de origem burguesa. Aqueles que vocês sabem que um dia foi um burguês que comprou título. Tudo bem? Eles apoiam, tchutchucos, porque eles enxergam nesse protetorado de Cromwell um governo elitista. Um governo que vai dar apoio a atividades comerciais de alto padrão e, ao mesmo tempo, a criação de ovelha, que era o modo de vida da gentry. Tudo bem? Só que aí é que está o detalhe. Se torna uma ditadura, tchutchucos, extremamente violenta. E um dos exemplos dessa violência da ditadura do Cromwell foi o massacre em cima de dois opositores, os Levelers e os Diggers. Já anotem aí. Eram parlamentares, qual representavam a pequena e média burguesia, aqueles que estavam insatisfeitos com o que estava acontecendo na Inglaterra, e receberam muito apoio também de alguns setores populares. De forma geral, tchutchucos, tanto os Levelers como os Diggers eram aqueles que acreditavam que o governo tinha que ser aquele que pregasse a liberdade a todos e ao mesmo tempo instituísse uma igualdade geral. Mas olha só pequenas sutilezas. Os Levelers, que numa tradução literal significa niveladores, eram os que acreditavam que todos tinham que ter os mesmos direitos. Então é nivelador o termo que se aplica a esse grupo, porque eles queriam tornar uma sociedade, aqui no caso, totalmente igualitária, uma sociedade nivelada. Já os Diggers, pessoal, ele tem um caráter muito interessante, que é o que eu vou pedir para vocês colocarem. Acreditavam que tinha que haver uma reforma agrária, que toda a Inglaterra tinha que ter essa terra disponível, não só para aqueles que não tinham, mas também aqueles que tinham a necessidade de usá-la para poder ganhar destaque econômico, tá bom? Então o massacre dos opositores Levelers e Diggers é também o afastamento dos setores mais populares aqui no governo da República Puritana, que agora era uma ditadura, ok? Mas olha só que coisa muito complicada. Da mesma forma como ele alijou esses setores mais populares, ele se aproximou tanto da burguesia e da gentry, que era a elite econômica, que de forma positiva criou uma coisa chamada atos de navegação. O que é isso aí? Era uma espécie de monopólio marítimo comercial, estabelecendo, tchutchucos, que produtos que viessem de outros países para serem desembarcados na Inglaterra tinham que estar sob a bandeira do país que havia comprado o produto, ou da própria Inglaterra. Então imaginemos que se a Inglaterra comprasse um produto qualquer de qualquer nação, ela é que tinha que transportar o produto. A Escócia, se importasse alguma coisa, ela é que tinha que trazer o produto. Entenderam? Então foi um monopólio que estabeleceu que dentro da Commonwealth, somente países da Commonwealth podiam transportar produtos que viessem de fora, ou também aqueles que eventualmente fossem exportados. Entenderam? Agora, vamos descortinar um pouco a história, né? Nesse momento, quando os atos de navegação são criados, são na verdade também para poder detonar o poderio de uma das mais perfeitas potências daquele momento, a Holanda. Porque a Holanda, tchutchucos, vocês viram já comigo em História do Brasil, e até mesmo um pouco na história geral, era um centro financeiro europeu. Era o local onde você tinha muitas empresas que viviam da negociação e do transporte de mercadorias. E nesse momento, uma Holanda que tinha invadido o território brasileiro, que estava lá em Pernambuco. Entenderam?
Então foi uma tática também para evidenciar a Inglaterra e provocar a Holanda. E essa provocação deu certo, tio Cos. Acabou gerando uma guerra, e nessa guerra a gente vai ter a vitória inglesa. Inclusive, olha só que coisa interessante, sempre pautado no motivo econômico. A Holanda começou a acusar a Inglaterra de se intrometer nas atividades que eram as atividades de costume dela para enriquecer, dela a Holanda, as transações comerciais e o transporte de mercadorias. Vai a nota de rodapé. A guerra foi tão devastadora para a Holanda que adivinha o que aconteceu aqui no território de Pernambuco. Lembra que eu falei que eles estavam no Brasil? Começou a insurreição pernambucana. E lembre-se que na insurreição pernambucana, a Inglaterra deu apoio aos portugueses / brasileiros, e com esse apoio a gente teve a expulsão dos holandeses, tá? Então pode colocar que a vitória inglesa acaba destruindo o poderio holandês. Então a gente seguramente aponta que nessa República Puritana, sob o governo do Oliver Cromwell, a gente tem uma Inglaterra com características de potência, uma Inglaterra monopolizadora e uma Inglaterra que começa a acumular muito capital, o capital que mais tarde vai ser utilizado para a Revolução Industrial. Tá bom? Chega o ano de 1658, Cromwell morre. Tchutchucos, e a burguesia e a gentry, para não perderem o controle do comando político, acabam colocando o filho dele no poder. O filho do Oliver Cromwell, Richard Cromwell. Mas aí vem a instabilidade política. O Richard não tinha a mesma habilidade que o pai. Ele não tinha carisma tanto quanto o Oliver Cromwell. Então a instabilidade política vai ser um parlamento que se coloca em oposição ao Richard. E o resultado, tchutchucos, é mais uma revolução inglesa. É a finalização da República Puritana, feita pelo parlamento, e o início da restauração monárquica. Interessante, né? Então, no ano de 1659, esse breve período republicano morre dentro da Inglaterra. E nesse caso, tchutchucos, é bem típico você falar que aqui nós temos uma restauração monárquica como uma tentativa de garantia da ordem. Por quê? Porque monarquia, tchutchucos, sempre foi tradicional dentro da Inglaterra. Então, já que a república não havia funcionado e já que o modelo republicano não era bem aceito, que os reis voltem ao poder. Então, quem foi restaurado entre os anos de 1660 e 1689 foi a monarquia, mas não qualquer monarquia. Já anotem, a dinastia Stuart. Interessante, né? Olha só, o primeiro grande rei da dinastia Stuart, que vai comandar a Inglaterra a partir de 1660, é o Carlos II, filho do Carlos I, aquele que foi executado. Ele teve um governo até breve, porque já era, de certa maneira, um galalau. Teve um governo de 22 anos, mas quando assumiu, tchutchucos, a primeira coisa que ele fez, que era uma coisa que o parlamento não esperava, foi o restabelecimento do absolutismo. Ele traz o absolutismo, como fazia parte do figurino e da tradição Stuart, e junto a isso, a imposição do anglicanismo. Bom, típico, né, quando se fala do absolutismo praticado pela família Stuart. Então, sutilmente, algumas rusgas religiosas surgem, mas sem grandes perseguições como da época anterior, da época do Carlos, o pai dele. Tchutchucos, e é uma coisa muito interessante pensar nesse reestabelecimento do absolutismo e do anglicanismo, que passa novamente a ser religião oficial, pelo fato do Carlos ter uma simpatia muito grande pelo catolicismo. E o parlamento se toca disso. Se toca e cria um documento que é chamado Ato de Exclusão. Olha lá, o parlamento se antecipa. Lançando esse documento de ato de exclusão, o parlamento proíbe que qualquer funcionário público, inclusive o rei, fosse católico. Interessante, né? Então Carlos traz o absolutismo e o parlamento já se precavê. Já lança esse ato de exclusão, por exemplo, para determinar que dentro da Inglaterra a religião tem que ser o anglicanismo. Não pode haver o catolicismo. Pode sim, talvez, haver uma tolerância religiosa. Ok? Em seguida, tchutchucos, como complemento dessa tentativa do parlamento de tentar se colocar junto ao rei no sentido de poder, é lançado o habeas corpus. E o que é o habeas corpus? O habeas corpus é um documento que favorece a liberdade,
a liberdade individual contra as arbitrariedades do rei e, ao mesmo tempo, também garante o funcionamento do parlamento. Então, quando ele acata o habeas corpus, ele praticamente está começando a estabelecer uma aliança com o parlamento. Ele governa com essa instituição. Tudo bem? E para finalizar, tchutchucos, quando todos começaram a imaginar que a Inglaterra estava entrando num ciclo de paz, o parlamento acabou se cindindo, ele acabou se dividindo. Como assim? De um lado, um grupo passou a se autodenominar Tory, que hoje é o Partido Conservador, e é até engraçado porque Tory em irlandês significa fora da lei, e era um grupo que apoiava totalmente as premissas do absolutismo e também da dinastia Stuart. Por exemplo, aqui eu estou falando de um nobre. E do outro lado, tchutchucos, nasce um grupo ou partido chamado Whig. E é interessante porque hoje é o Partido Liberal e em escocês, Whig significa ladrão, ladrão de cavalo. E quem eram eles? Eram aqueles que apoiavam o parlamento. Apoiavam que quem tinha que ter autoridade mais do que o rei era o parlamento. Era, vamos colocar de forma bastante simplista, a população. Entenderam? Então essa cisão parlamentar, quando o parlamento se divide, é uma demonstração do quanto a política ainda não era harmônica. Ainda havia essa questão de alguns apoiarem totalmente o rei, apoiar o absolutismo, apoiar a dinastia Stuart, e um outro grupo apoiar o parlamento, apoiar maior liberdade. Tá certo? O que vai acontecer? Olha que coisa bem interessante. Em 1682 ele morre e não deixa herdeiros. Então quem assume é o filho do Carlos I, irmão dele, Jaime II, e um senhor de idade já tinha lá os seus 60 e poucos anos. Tchutchucos, o Jaime II ele vai continuar com as premissas do governo anterior. Absolutismo, anglicanismo, aceita o habeas corpus. Só que ele se declara abertamente simpático ao catolicismo quando ele casa com uma católica. Ele já tinha um casamento anterior, a esposa faleceu, só que a esposa era protestante, e casa pela segunda vez agora com uma católica, demonstrando abertamente que ele era muito próximo do catolicismo. E pior, ele tem um filho com essa segunda esposa católica e acaba nomeando o mesmo como sendo o herdeiro. Era muito complicado por quê? Porque o parlamento começava a perceber que com a morte do Jaime II, que aconteceria mais cedo ou mais tarde, a Inglaterra teria um católico no poder. E um católico no poder poderia simbolizar o quê? Um absolutismo mais conservador, mais próximo do direito divino. Podia também retornar àquela imposição religiosa, agora católica, mas com muito requinte de perseguições. Podia retornar também, tchutchucos, o favorecimento a alguns setores na sociedade. Então, com medo, uma coisa interessante aconteceu. Com medo desse catolicismo e do suposto absolutismo que pudesse aparecer com o trono passado a esse garoto, o parlamento se une. Os Tories, o plural de Tory, e os Whigs, plural de Whig, acabam se unindo e acabam fazendo a última revolução inglesa, tchutchucos, que é chamada Gloriosa. E o que foi a Revolução Gloriosa, tchutchucos? Foi um golpe de Estado promovido por aquele parlamento que estava unido, Tories e Whigs, e nesse golpe, tchutchucos, o que eles fizeram é chamada Revolução Incruenta. Em 1689, eles expulsaram o Jaime II da Inglaterra, ele acabou indo para o exílio na França, e convidaram o genro dele, casado com uma das filhas que ele tinha, Guilherme de Orange, para assumir o trono da Inglaterra. O cara era holandês, portanto não era católico, era calvinista, e quando assumiu, a pedido do parlamento, ou a convite do parlamento, ele adotou o nome de Guilherme III. Só que aí é que está o detalhe. Ele assumiu, tchutchucos, tendo que assinar e jurar um documento chamado Bill of Rights. O que é o Bill of Rights? É a Declaração de Direitos. É o documento que estabelece que dentro da Inglaterra a evidenciação do poder tem que ser do parlamento junto ao rei. O rei tem poderes seriamente limitados.
E cuidado, não é o que nós temos na atualidade, com a presença lá do primeiro-ministro, com a ideia de que o rei não tem poder algum praticamente, não. Mas é o primeiro passo para que hoje a gente entenda que dentro da Inglaterra o rei reina, mas não governa. Eu gosto muito da frase, o rei reina, mas não governa para essa época sem o parlamento. Tchutchucos, pelo Bill of Rights, a primeira coisa que é estabelecida é uma monarquia parlamentar. Então você tem um rei, mas o rei ele tem que seguir o parlamento e tem que respeitar essa casa, essa instituição. Nota de rodapé, sempre dividido em alta e baixa câmara, a Câmara dos Lords e a Câmara dos Comuns. É como se fosse Senado e Câmara, Câmara dos Deputados. Boa? Bill of Rights estabelece a existência de um exército permanente. O exército não pode ser convocado à revalia ou no momento em que o rei queira. Não, o exército é permanente. O exército, ele representa a nação. Entenderam? Mais um ponto. Bill of Rights, tchutchucos, é o documento que garante o direito à liberdade e à propriedade privada. Inclusive, quem estava presente na assinatura desse documento, e diz a lenda, foi um dos responsáveis por esse ponto do Bill of Rights, é John Locke, que vocês vão lembrar ou não, vão conhecer comigo lá na aula sobre iluminismo. Então, respeito à liberdade e à propriedade é o respeito aos direitos que a gente chama de inalienáveis. São direitos naturais, ok? Então aqui, o rei não pode prender qualquer um de forma arbitrária. A pessoa tem direito ao habeas corpus, que é responder o crime em liberdade. Não confundir com habeas corpus lá atrás. O rei tem que respeitar a propriedade privada. Ele não pode tomar posses de ninguém e de nada. Então são direitos consagrados, direitos naturais. E para finalizar, tchutchucos, o clássico dos clássicos, né? O rei, ele tem que respeitar o parlamento e qualquer tipo de imposto tem que ser feito sob consulta a esse mesmo parlamento, ok? Então, Bill of Rights é o que nós temos aqui como grande elemento para mostrar a transformação da política inglesa. Ela deixa de ser absolutista, ela deixa de ser perseguidora e passa a ser mais liberal e passa a ser menos perseguidora. No caso, tchutchucos, lembrem-se mais uma vez da frase, o rei reina, mas não governa. O rei, na verdade, não pode governar sem o parlamento. Tudo bem? Então tá aí, tchutchucos, aula de revoluções inglesas, conteúdo fácil, dificilmente cai nas provas de vestibulares, mas se cair, você já tem pleno domínio. Tá bom? Muito obrigado pela paciência, bons estudos, pratiquem exercícios e qualquer problema, me procurem no WhatsApp. Boa? Tchau, tchau, pessoal.